Hoje a gente vai conversar sobre bioquímica aplicada. Então, como que eu doso todas aquelas enzimas que a gente estava conversando nas semanas passadas, pancreáticas, hepáticas, tá, para poder avaliar e dar o diagnóstico. Vamos lá. A gente tem que saber primeiro o que é bioquímica. Então, bioquímica é o estudo do metabolismo. Eu vou estudar todas as substâncias que estão nos meus fluidos biológicos. O que eu vou analisar? O que eu posso analisar? Compostos orgânicos e inorgânicos. Quando eu falo de composto orgânico e inorgânico, eu estou falando de glicose, colesterol, ureia, creatinina, TGO, TGP, né, lipase, amilase, que a gente já viu, em fluidos biológicos, sangue, urina, LCR, que é líquido cefalorraquidiano, né, então líquor, que percorre o sistema nervoso, saliva, suor, líquidos cavitários no geral. Então eu posso usar qualquer material para fazer essas dosagens. É lógico que sempre tem um material que é melhor do que o outro para fazer as dosagens, tá? Mas eu posso usar, dependendo aí do kit, qualquer material. Métodos bioquímicos. Então, para fazer essas dosagens, eu tenho os métodos, tá, de bioquímica. Colorimetria. A colorimetria, ela vai avaliar uma substância através da cor gerada daquela reação. Então, eu vou misturar lá o soro do meu paciente com um reagente, com um químico, e essa reação vai gerar uma cor. E aí eu vou dosar a quantidade de cor que foi gerada naquela reação e eu consigo transformar essa cor em algo numérico, tá? E aí eu faço todo um cálculo para chegar nesse valor, no valor final do meu paciente. Tá? Espectrofotometria, espectro, luz, né? Então eu estou falando de, a gente vai estudar comprimento de onda, luz, luz absorvida, luz transmitida, tá? Ali, método que mede a absorção e a refração de uma radiação, a luz visível, a luz branca. Essa luz, né, a luz do dia, a luz da lâmpada, é a luz branca. Tá? E aí a gente vai ver o que acontece com essa luz, né, com essa fonte de luz branca, lá no meu equipamento, ou quando você divide essa luz em comprimentos de onda. O que é um comprimento de onda? Então, a espectrofotometria vai medir a luz que vai ser absorvida pela sua reação, ou a luz que conseguiu atravessar lá o seu tubinho de ensaio, tá? Então, em espectrofotometria, eu estou trabalhando com luz. Lembrando que luz é uma radiação, tá? E toda vez que essa luz, que essa radiação atravessa alguma coisa, até mesmo o vidro que é transparente, um pouco dessa radiação é contida, tá? Que é absorvida. E aí eu chamo de absorbância, tá? E a luz que conseguiu atravessar aquele vidro, né, aquela reação, eu chamo de transmitância. Opa, peraí. Aqui mostrando o esquema dos comprimentos de onda. Então, todo mundo já ouviu falar de ondas de rádio, né? Toda radiação se propaga aí, a maioria das radiações se propagam aí no ar mesmo. E aí eu tenho onda de rádio, micro-ondas, raio-x, raio gama. E vocês estão vendo aqui que eu tenho ondas maiores, ondas mais curtinhas, mais juntinhas, e essas ondas têm um valor, tá? Então, se eu tô aqui no infravermelho, eu tenho um tipo de onda. Se eu tô aqui no raio-x, eu tenho um outro tipo de onda, de comprimento de onda, com um tamanho diferente, tá? O que vai interessar pra gente em bioquímica? Aqui, ó, luz visível. A faixa de luz visível
é o que vai interessar para nós na espectrofotometria. A luz, quando você coloca essa luz visível, essa luz branca na frente de um prisma, quando você consegue separar essa luz branca, ela vai se dividir em várias cores, aí as cores do arco-íris, né, em vários comprimentos de onda. Então, eu tenho desde o 340, que está ali pertinho do ultravioleta, até os 700 nanômetros, que está pertinho do infravermelho. Então, a faixa de luz visível fica entre o ultravioleta e o infravermelho. Tá? Aqui de pertinho, né, mostrando toda a faixa aí dos comprimentos de onda, a minha luz visível aqui, mostrando aqui roxo, azul, fica entre 400 e 500 nanômetros, amarelo, laranja, 600 nanômetros e o vermelho nos 700 nanômetros. Para que eu preciso saber esses nanômetros, esse comprimento de onda? Esses comprimentos de ondas são importantes. Opa, volta. São importantes para calibrar o equipamento. O equipamento ele tem um filtro e você vai dizer para ele que agora você tem que dosar tal coisa e é no comprimento de onda azul. Então é 500 e alguma coisa. Tá? Agora é vermelho, é uma reação que deve ser lida a 700 nanômetros. Tá? Então, você tem que ajustar o seu equipamento para fazer leitura. Como que você ajusta? Colocando o comprimento de onda. Como é que eu vou saber qual o comprimento de onda? O próprio kit, o próprio fabricante vai te dar. Em bioquímica, tudo que você precisar tá num prospecto, tá? Tá lá dentro, tá descrito numa, como se fosse uma bula, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês. Lá tá todas as informações, inclusive quantos nanômetros você tem que colocar lá no seu equipamento, tá? Aqui mostrando a luz absorvida e a luz transmitida. Então, aqui, ó, você tá vendo, aqui, ó, tá mostrando um fecho de luz atravessando a nossa cubeta. Então, esse quadradinho aqui, ó, essa tubinho quadradinho eu chamo de cubeta, não é um tubo de ensaio, é uma cubeta, ela é própria para equipamentos de bioquímica, os espectrofotômetros, tá? E aqui está mostrando um fecho de luz atravessando a minha reação. E aqui eu tenho um esquema mostrando o que está acontecendo com aquele fecho de luz. Então aqui você está vendo que está mais vermelho, mais escuro, e aqui do outro lado está mais clarinho, continua vermelho, mas está mais clarinho. O que aconteceu? A minha cubeta, ela é transparente, ela é de vidro, geralmente de cristal. A luz, a fonte de luz está passando aqui pela minha reação. Uma porcentagem dessa radiação, desse feixe de luz, foi absorvido pela minha reação, que está aqui dentro da cubeta. E o que não foi absorvido saiu, passou. A quantidade de luz que foi absorvida eu chamo de absorbância. É isso que o equipamento vai medir. Ele vai medir o quanto de luz ficou retido lá no seu preparo, lá no tubo de ensaio. E alguns equipamentos conseguem medir o contrário, conseguem medir o quanto de luz está passando, conseguindo passar pela minha cubeta. Aqui embaixo tem um esquema, tá, de como acontece dentro do equipamento. Então, dentro do equipamento eu tenho uma fonte de luz, um prisma, tá, uma luz branca que vai passar por um prisma que vai separar essa luz branca em todas as faixas aqui, parecendo arco-íris. Esses vários comprimentos de onda, né, esse arco-íris, vai passar por um monocromador, então vai passar por um filtro que vai escolher uma dessas faixas. Então, quando você calibrou lá o seu equipamento para, sei lá, 505 nanômetros, ele vai
escolher aqui o filtro, só vai deixar passar a, a cor azul ou verde que está ali na faixa dos 500. Tá? Então, aqui eu tenho um filtro. Então, de todas as cores desse lado, aqui eu tenho uma cor só. Tá? Fica monocromático. Essa cor, olha o tanto que tem aqui a faixa dessa fonte de luz, desse filtro que está passando em direção à minha cubeta, e olha o tanto que saiu para o outro lado. E aqui, nesse vermelhinho, eu tenho um detector. Tá? Então, detector. E esse detector vai transformar essa luz, tá, num valor numérico, tá, que vai aparecer lá na tela do meu espectrofotômetro. Aqui eu tenho os tubinhos de ensaio, eu tenho as reações colorimétricas, que eu chamo, tudo que gera cor, eu vou chamar de um kit colorimétrico. Aqui você está vendo que tem um azul mais clarinho e até um azul mais escuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa substância aqui, esse tubinho, tem uma concentração maior de alguma substância, dessa substância, no caso proteína, né, azul, né, geralmente proteína fica da cor azul, e aqui do lado verdinho é creatinina, né, geralmente, mas não é para decorar isso não, tá, gente? Esse azul mais escuro, esse tubinho que está com azul mais escuro, quer dizer que a concentração de proteína desse tubinho é maior do que esse primeiro que está clarinho. Tá? Então, batendo o olho aqui, eu consigo ver que esse primeiro tem um pouquinho, tem uma concentração menor do que esse último. Dá para fazer uma análise só olhando os tubinhos, a cor dos tubinhos? Não, eu não posso fazer isso. Aqui tem uma variação de cor muito grande, então eu consigo saber que tem uma variação de concentração, mas eu não posso dizer que esse daqui está patogênico e esse daqui está normal. Não posso fazer isso, tá? Tenho que passar todos pelo espectrofotômetro, fazer os cálculos, ver qual que é o resultado final e avaliar com o valor de referência, tá bom? Então, espectrofotômetro é o equipamento que vai fazer a leitura lá do meu tubinho de ensaio, né, dessa cor, ou dessa luz que vai passar pelo meu tubinho. Aqui embaixo, esse mais claro, esse mais escuro, está mostrando o que a gente chama de lei de Lambert-Beer, que quer dizer que quanto mais concentrada uma substância numa reação, a quantidade de luz, maior vai ser a quantidade de luz absorvida, e menor a luz transmitida. Tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Se está mais escuro, quanto maior a cor, mais escuro quer dizer que tem mais concentração, tem mais substância. Tá? Isso segue a lei de Lambert-Beer. Então, resumindo, quanto maior a concentração de uma substância, maior será a concentração de cor ou da luz absorvida por aquela reação. Aqui eu tenho o espectrofotômetro, tá? Aqui em cima eu tenho um espectrofotômetro digital. Então, esse número aqui na tela, 128,7, não é o valor final da substância que está sendo avaliada. Esse 128,7 ali é a absorbância, tá? Então, você vai ter que pegar esse valor e jogar numa fórmula que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, sem pânico, tá? Vamos fazer cálculos, mas são cálculos que tem uma fórmula específica, só jogar na fórmula e tá tudo certo, tá? Aqui embaixo eu tenho um espectrofotômetro analógico, então de ponteirinho, eu coloco minha cubeta aqui, o ponteiro vai mexer e eu vou ver aonde foi esse ponteiro e marcar lá quanto de absorbância tem aquela reação.
Aqui eu tenho um equipamento mais sofisticado. Esse daqui, por causa dessa curva aqui, desse gráfico, ele é um semi-automatizado, tá? Ele não é só um espectrofotômetro, ele é um equipamento mesmo, dá um valor final. Não é uma automação, porque é um equipamento pequeno, e você teve que preparar o tubinho antes de colocar no equipamento. Quando você fala em automação, quer dizer que a máquina faz tudo. Ela, inclusive, pipeta o reagente e o soro do paciente. Você só precisa se preocupar em colocar o tubo do paciente de uma forma correta dentro da máquina, que ela vai ler o código de barra e fazer tudo. Aqui eu tive que preparar a cubeta, eu tive que preparar a minha reação para depois colocar no equipamento para o equipamento fazer leitura. Só que esse equipamento ele é um semi-automatizado. Eu preparei a cubeta, preparei lá, misturei o soro do meu paciente com o reagente, vou colocar no equipamento, ele já tem uma programação própria para a leitura daquela substância, ele mesmo vai fazer a leitura, ele mesmo vai fazer os cálculos e ele vai te dar o valor final do, da glicose, colesterol, o que for que você está dosando, tá? O espectrofotômetro, esse daqui, ó, e esse aqui de baixo, ele só te dá a absorvância, tá? A quantidade de luz lá que foi absorvida na sua cubeta. E aí você precisa pegar essa absorvância e fazer alguns cálculos, tá bom? Essa cubetinha eu falei para vocês que é de cristal, tá? Não falei errado, tá? É verdade. Às vezes, geralmente é de cristal. Nossa, professora, cometa de cristal. Por quê? Eu estou trabalhando com luz, né? Então eu preciso de um material super transparente para que essa luz passe pela minha reação e não atrapalhe a leitura, né, dessa luz que está passando ou sendo absorvida no equipamento, tá? Então, por isso que as cubetas são bem carinhas, tá? É de cristal, é de um vidro especial, porque tem que ser bem cristalino, tem que ser bem transparente, tá? Aqui, eu estou mostrando para vocês um kit de bioquímica, tá? Eu tenho vários fabricantes, esse daqui em questão é a Biotécnica. Não estou fazendo propaganda, tá? Vamos deixar bem claro. Tenho a Bioclean, Labtest, tem vários fabricantes de kits de bioquímica. Esse daqui é um kit de cobre, tá? Então todo o kit vai ser uma caixinha com esses tubinhos dentro. A caixa sempre vai mostrar código de barra, validade, quantos kits você pode fazer, quantas dosagens você pode fazer com esse kit, se vai na geladeira, se não vai na geladeira, o lote, tá? Isso daqui é importante, tá? Como que você vai armazenar o seu kit. Se você tem que colocar na geladeira, se ele fica no armário, tá? Quanto tempo ele fica na geladeira depois que você abriu pela primeira vez, tá? Então aqui eu tenho R1, R2 e o padrão, né? O STD que é o padrão. O padrão é uma substância de valor conhecido, tá? Então eu uso o padrão, eu calculo o padrão para fazer os cálculos. Eu preciso dosar o padrão para ter um valor aí que vai me ajudar nos cálculos. Aqui eu tenho R1, R2, reagente 1, reagente 2. O kit, por exemplo, acabou o frasquinho R2. Eu ainda tenho R1 e não sei o que aconteceu, fizeram a dosagem errada, a pipetagem errada e não sobrou R2, está faltando R2. Eu posso pegar o kit de outro fabricante de cobre, do kit de cobre? Não, tá? Eu não posso misturar é, é, os fabricantes, tá? Eu não posso pegar o frasco
do reagente 2 de outro kit. Tá? O que eu posso fazer é pegar o R2 do kit de cobre da biotécnica, tá? Do mesmo lote. Isso eu posso. Porque às vezes, mesmo no mesmo fabricante, com o mesmo fabricante, quando muda o lote, você pode tá mudando a química, né, que foi fabricado. Né? Aquele lote pode ter alguma interferência, pode ter sido feito de outra maneira, usaram algum outro químico, e aí, se você mistura, não vai dar certo. Tá? Então, quando você começa a fazer uma dosagem de bioquímica, primeiro ver o prospecto. Tá? Lá no prospecto, lá naquela bula, vai ter todas as informações que você precisa. Nunca decore. Ah, glicose é padrão 100, colesterol é padrão 200, que não vai dar certo, tá bom? Pipetagem. Tá? Então, pipetagem é o segredo da bioquímica. Tá? Na verdade, é o segredo de muita coisa em laboratório. Aqui eu estou mostrando para vocês pipetas automáticas, tá? Pipeta automática, ela pode ter um valor fixo ou de volume variado. Volume fixo, então, eu tenho uma pipeta que diz, sei lá, 20 microlitros. Então, ela só vai pipetar 20 microlitros. E eu tenho pipetas que eu consigo regular. Então, ela vai de 10 a 100 microlitros. Se você quiser 55, você regula e você vai ter 55 microlitros naquela pipeta, tá? Aqui está mostrando o jeito de pipetar. Aqui embaixo tem uma ponta. Essa ponta, ela é descartável, tá? Eu troco para cada paciente, eu chamo de ponteira. Se você usar a mesma ponteira para todos os seus pacientes, você está contaminando a sua amostra, as suas amostras, e aí vai dar leitura errada. Então, a ponteira é sempre uma para cada paciente. A pipeta sempre em pé, tá? Ela é super calibrada, tá? E ela tem um jeitinho certo de pipetar. Se você deita a pipeta, que nem tá aqui no esquema, isso vai fazer com que entre um volume menor nessa ponteira. E em bioquímica, tudo tem que ser muito calibrado, muito certinho. Se eu falo, né, se o kit diz que precisa de 50 microlitros de soro do paciente, não pode ter 50,1. Esse 50,1 vai fazer toda a diferença lá na sua reação. Tá? Algumas coisas em laboratório, se for um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai ter um grande problema. Mas bioquímica vai. Tá? Então, bioquímica, pipetagem em bioquímica é bem importante. E se é 20 microlitros, é 20 microlitros, não é 20,1, nem 20,2, nem 21, tá? É 20. Tá? Aí aqui tá mostrando, né, o profissional pipetando. Aqui tem a regulagem, né, de quantos microlitros ou ml ela tá regulada essa pipeta. E aqui a ponteira com o soro do paciente. Sempre tomando cuidado na hora de aspirar esse material para não criar bolha. E nem fazer espuma também quando estiver aspirando algum reagente. Tá? Aqui eu tenho pipeta graduada, tá? Que são pipetas maiores de vidro, tem marcações, né, graduações. E para usar a pipeta graduada, eu preciso de alguns pipetadores. Tá? Então você nunca vai colocar a boca aqui na pipeta graduada para aspirar qualquer líquido, tá? Jamais. Eu preciso de um pipetador. Então, aqui eu tenho a pera de borracha, aqui eu tenho um pipetador automático, aqui eu tenho um pipetador que eu chamo de. Ele é conhecido como Pipamp. Tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso vai muito de profissional para profissional. Eu, particularmente, gosto muito da pera de borracha, porque eu acho que você tem um controle maior na hora de acertar aqui o menisco, né? Acertar o líquido dentro da pipeta.
Mas tem gente que gosta do pump. E aqui o pipetador automático é o sonho de consumo de todo mundo. Né? Mas quem tem um pipetador automático? Os grandes laboratórios. Tá? Só que isso não interfere de jeito nenhum na sua dosagem, tá bom? Pipeta de borracha, o pipamp, o automático, isso no seu laboratório pode investir, mas não vai te atrapalhar na hora de fazer a pipetagem, de fazer lá o seu, a sua, preparar o seu material, tá bom? A sua reação. Então, aqui tenho 3 pipetas e está mostrando um esquema para acertar o menisco. O que é menisco? Quando você tem um líquido dentro da pipeta, ele não fica retinho, ele fica com essa voltinha, ele fica abaulado. Né? Essa voltinha aqui, essa parte de baixo, é o que eu tenho que encostar na linha, né, da graduação. Essa voltinha aqui, ó, eu chamo de menisco, tá? Então, quando eu falo em acertar o menisco, quer dizer colocar a voltinha do líquido em cima da linha da graduação, tá? Na linha do zero, tá? E aí depois você vai desprezar, a partir do zero, o quanto de líquido, né, o quanto de reagente você quer. E sempre olhar, acertar esse menisco na altura dos seus olhos. Tá? Então eu tenho uma pipeta e vou colocar na altura dos meus olhos, tá? Para ver esse menisco. Se você olha por cima ou por baixo, né? Você faz assim, assim, vai dar uma ilusão de ótica e você vai ver o menisco no lugar errado. Você vai achar que ele tá certinho no lugar, mas na verdade ele não tá. E aí você vai ter o quê? Um volume diferente do que você precisa. Tá? Você vai aspirar, desprezar, na verdade, uma quantidade de líquido que você errada. Tá? Você não precisa. Prospecto, tá? Depois eu mostro um prospecto inteiro, mas o que esse prospecto, essa bula, vai, vai te mostrar, né? Vai te indicar. Primeiro, é a finalidade daquele teste. Então, se você está com a caixa do kit de cobre, lá a gente viu, finalidade, fazer dosagem de cobre na amostra tal. Princípio. O princípio é a parte química, então ele vai te falar qual é o reagente, com quem é a coisa química mesmo da coisa. Reagentes. Alguns reagentes, a maioria dos reagentes, na verdade, já vem pronto, tá? Mais antigamente, e alguns kits, poucos kits hoje em dia, você tem que preparar o seu kit, o seu reagente. Então, vem lá na bula. Misturar tantas partes do 1 com tantas partes do 2, misturar tudo e aí guarda na geladeira. Tem todo um passo a passo, tá? Então, antes de começar a pipetar alguma coisa, fazer alguma coisa, você tem que ver se o seu reagente está pronto ou não. Se está tudo pronto, começa a pipetar, começa a montar os seus tubinhos e tudo certo. Se não, presta atenção, né, para um pouquinho e veja primeiro o reagente, já deixa tudo pronto antes de pipetar. Amostra. Tem kit, tem coisas que eu não consigo dosar, né? Tem coisas que eu não consigo dosar com o mesmo kit. Então, você tem que olhar no prospecto, e aí no prospecto ele vai te falar, olha, para neste kit, deste fabricante, para dosar tal coisa, sei lá, glicose, somente soro do paciente. Tá? Ou então, um outro fabricante vai falar assim, olha, para este kit,
de glicose, você pode usar soro, plasma, urina, tá? E quando o kit fala que você pode usar um plasma, ele tem que especificar qual plasma que é. Então, a gente viu lá nos tubos de coleta que eu tenho alguns tubos com anticoagulantes e a parte líquida que vai ter dentro desses tubos com anticoagulante eu chamo de plasma. Então, quando o kit fala que você pode usar um plasma, ele tem que especificar de qual tubo, né? Porque provavelmente não vai ser qualquer tubo. Então vai aparecer lá, este kit, usar soro, plasma heparinizado, né, que é o soro do tubo verde, soro fluoretado, que é o tubo cinza, tá? Interferentes, interferentes vai ser hemólise, então presença de sangue nesse soro ou nesse plasma, lipemia, que é gordura no soro, no plasma, icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina nessa amostra. Dependendo da quantidade dessas substâncias, eu não consigo fazer dosagem. Dependendo da quantidade, se for, por exemplo, hemólise, presença de sangue no soro. Se for uma quantidade pequena, dependendo daquilo que você vai dosar, o kit aceita, tá? E aí você tem que tomar os cuidados, tá? Se aquela quantidade de sangue é realmente pouquinha, que o kit libera. Procedimento. Procedimento é aqui, o da foto, tá? Que vai mostrar como que você vai montar os seus tubinhos antes de colocar lá no espectrofotômetro. Então, eu tenho tubinho 1, tubinho 2, tubinho 3, a quantidade de, ele vai te falar a quantidade de amostra em cada tubinho, se vai ter ou se não vai ter amostra esse tubinho, a quantidade de reagentes. No procedimento, ele vai te dizer se esses tubinhos vão para banho-maria ou não, tá? E a temperatura desse banho-maria, aqui ó, banho-maria 37 graus durante 10 minutos. Hoje em dia tem muita coisa que não precisa ir para o banho-maria, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, temperatura ambiente, mas tem algumas coisas que ainda precisa de banho-maria. E por que 37 graus? Porque eu estou tentando fazer dentro de um tubo de ensaio o que acontece dentro do meu corpo. E qual é a temperatura do corpo? 36,5, 37. Eu trabalho às vezes com enzimas, e as enzimas elas são muito sensíveis com relação a pH e temperatura. Tá? Por isso que tem que ser o banho-maria 37 graus. Que mais que o procedimento vai te dar de informação? Aqui, ó, 505 nanômetros. Então, você vai ter que ajustar o seu equipamento a 505 nanômetros para ele fazer a leitura desses tubinhos que você está preparando. A cor, estabilidade da reação. Então, aqui, ó, a cor é estável por 30 minutos. Quando ele fala a cor, é porque aquela reação gerou uma cor. Lembra que o tubinho ficou azul, ficou verde? A maioria dessas reações são colorimétricas. Então, vão gerar uma cor. E aí, o que quer dizer estabilidade da amostra? Cor estável por 30 minutos. Quer dizer que você tem 30 minutos para fazer leitura daquele tubo antes que aquela amostra comece a se degradar. Tá? Antes que aquela reação comece a se degradar. Cálculos. Eu tenho alguns cálculos, tá? Cada coisa que eu estou dosando tem um cálculo diferente, mas não precisa decorar fórmula, não precisa decorar esses cálculos, porque o fabricante vai te dar, tá? Se você estiver trabalhando com semi-automatizado, o fabricante também vai te dar todo o passo a passo, como que você vai programar o seu equipamento, tá? Então não precisa se preocupar com essa parte, porque você não precisa decorar nada, tá? Você só precisa entender, né, o que é um reagente, o que é um padrão, o que é uma absorbância,
tá? Isso é importante saber. Valores de referência, então o seu fabricante sempre precisa te dar valores de referência para você avaliar se aquilo que você dosou está ok. Qualquer coisa, qualquer valor acima ou abaixo da referência, você tem que repetir. Então, quantas vezes você não recebeu um exame que está ali, está escrito embaixo, repetido e confirmado? O que aquilo quer dizer? Que foi dosado uma vez lá na máquina 1 e deu muito alto, deu alterado. E aí o técnico repetiu. Ele repetiu aonde? Na máquina 1? Não, ele repetiu na máquina 2 e deu a mesma alteração. Então, se deu a mesma alteração em duas máquinas diferentes, com métodos diferentes, repetido e confirmado. Realmente, aquele valor elevado é do paciente. Aquele paciente tem aquela substância elevada no corpo. Não foi um problema analítico, tá bom? Então, qualquer valor acima ou abaixo da referência, a gente vai repetir, tá? Tem que repetir para confirmar, tá bom? Parte de cálculos. Todo fabricante vai te dar um cálculo. Aqui, uma fórmula, na verdade. Aqui eu tenho uma fórmula direta para você achar aqui quantidade de glicose em miligramas por decilitro lá da amostra do paciente.